E se a vila mais famosa da televisão latino-americana nunca tivesse sido apenas uma vila? Durante décadas, milhões de pessoas assistiram ao seriado Chaves, acreditando estar diante de uma simples comédia infantil criada por Roberto Gomes Bolanhos. Risadas inocentes, personagens caricatos, bordões repetidos à exaustão e situações aparentemente simples transformaram o programa em um fenômeno mundial desde a sua estreia em 1971 na Cidade do México. Mas, por trás da aparência leve e nostálgica, uma teoria obscura começou a ganhar força na internet. Uma teoria que transformaria completamente a forma como milhares de pessoas enxergam a vila. E se cada morador daquele lugar simbolizasse um pecado capital? E se a vila inteira fosse uma representação simbólica do inferno? A ideia parecia absurda no início. Apenas mais uma conspiração perdida entre fóruns obscuros da internet e vídeos sombrios no YouTube. Mas conforme fãs começaram a revisitar episódios antigos, detalhes perturbadores passaram a surgir diante dos olhos de todos. Os gritos constantes, a fome interminável, a miséria sem solução, a violência normalizada, a ausência quase completa de esperança, um looping eterno das mesmas dores, tudo parecia estranho demais para ser coincidência. Por que nenhum personagem realmente evolui? Por que todos parecem presos naquele lugar para sempre? E por que o próprio Chaves jamais consegue sair do barril, como se estivesse condenado a uma punição eterna? Enquanto pesquisadores da cultura pop latino-americana analisavam os bastidores do seriado, outras camadas mais sombrias começavam a emergir. Mortes misteriosas, conflitos internos, tragédias psicológicas envolvendo o elenco original, acusações silenciosas, mágoas que atravessaram décadas, como se o peso daquela vila fictícia tivesse ultrapassado as telas e contaminado a vida real. O que parecia apenas entretenimento infantil começava a revelar símbolos ligados ao sofrimento humano, ao abandono, à culpa e à decadência emocional. E quanto mais fundo as pessoas mergulhavam nessa teoria, mais perturbadora e assustadora ela se tornava. Talvez a vila nunca tenha sido um lugar comum. Talvez fosse uma prisão. Talvez cada personagem estivesse pagando por seus pecados em um ciclo eterno de dor, disfarçado de humor. Talvez o mais assustador de tudo seja perceber que milhões de crianças cresceram assistindo, sem perceber, a uma representação metafórica do inferno. Por que algumas histórias escondem mensagens nas entrelinhas e algumas risadas escondem gritos? Hoje vamos contar o lado obscuro de Chaves. Será que o seriado é uma representação do inferno? Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. A origem sombria da vila. Quando Roberto Gomes Bolanhos criou Chaves no início da década de 70, o México atravessava por um período social extremamente delicado. O país enfrentava desigualdade crescente, violência urbana silenciosa e crise emocional coletiva após os acontecimentos traumáticos como o massacre de Tlatelolco, ocorrido em 1968 na Cidade do México.
A televisão mexicana da época buscava programas simples e populares para distrair a população da dura realidade social. Foi nesse cenário que nasceu um dos seriados mais famosos da história da América Latina. Mas havia algo estranho desde o começo. A Vila do Chaves não era alegre como os programas infantis da época. Era cinzenta, apertada, limitada, claustrofóbica. Os personagens viviam presos em um espaço pequeno, repetitivo, emocionalmente desgastante. Não existiam árvores, não existiam paisagens amplas, não existia liberdade. A vila parecia uma prisão emocional. O próprio Chaves carregava uma existência profundamente melancólica. Um menino órfão, faminto, sozinho, constantemente humilhado. Ele não possuía família conhecida, não tinha futuro, não tinha sonhos concretos. Sua vida era resumida em sobreviver diariamente. E talvez esse seja o primeiro grande símbolo da teoria obscura. Porque no imaginário religioso, especialmente em representações medievais do inferno, almas condenadas permanecem presas em ciclos eternos de sofrimentos relacionados às suas dores mais profundas. A fome do Chaves nunca passa, Kiko vive eternamente preso ao ego, Dona Florinda alimenta rancor infinito, Seu Madruga nunca escapa das suas dívidas, Professor Girafales vive na frustração emocional, Dona Clotilde é perseguida como uma bruxa e o Senhor Barriga representa o peso da exploração financeira. Tudo gira em torno da repetição, sempre os mesmos conflitos, sempre os mesmos erros, sempre o mesmo sofrimento, como se ninguém pudesse evoluir, como se todos estivessem condenados. Nos anos 2000, vídeos conspiratórios começaram a viralizar em fóruns latino-americanos, sugerindo que cada personagem representava um dos 7 pecados capitais. Embora jamais tenha existido confirmação oficial por parte de Roberto Bolanhos, a teoria cresceu justamente porque muitos comportamentos dos personagens se encaixavam de maneira assustadora e precisa. A gula parecia constantemente ligada ao Chaves, a soberba dominava a Dona Florinda, a avareza cercava o Senhor Barriga, a ira explodia em Seu Madruga, a inveja surgia em Kiko, a preguiça era atribuída ao cotidiano miserável da vila e a luxúria aparecia nas tensões silenciosas entre os adultos. O mais perturbador era perceber como todos os episódios reforçavam essas características repetidamente. Não havia aprendizado, não havia redenção, a dor voltava no episódio seguinte como se nada tivesse acontecido, como um castigo eterno. E então surgiu outra pergunta mais assustadora: se a vila é o inferno, quem então é o diabo? Alguns teóricos apontavam para o próprio ambiente, outros acreditavam que o barril do Chaves simbolizava um portal entre os mundos. Mas existia uma interpretação ainda mais assustadora, a de que o inferno não era um lugar físico, era a própria condição humana. A fome, a solidão, o fracasso, o abandono, a repetição interminável de miséria. E quanto mais os fãs reassistiam aos episódios antigos, mais detalhes sombrios surgiam escondidos sob o humor inocente. Por que o Chaves quase nunca sorri verdadeiramente? E as crianças vivem em constante violência verbal? Os adultos são emocionalmente destruídos e ninguém consegue escapar daquele lugar, nem mesmo o espectador. Mas o que realmente fez essa teoria explodir foram os acontecimentos por trás das câmeras. Porque enquanto o mundo ria da vila, os bastidores começavam a revelar tragédias reais, e algumas delas pareciam assustadoramente conectadas ao próprio clima sombrio do programa. Os 7 pecados capitais escondidos em cada personagem.
À medida em que a teoria da Vila Infernal ganhava força na internet, fãs começaram a analisar os personagens de forma obsessiva. Fóruns antigos, vídeos conspiratórios e análises psicológicas mergulharam profundamente na personalidade de cada morador da vila. E foi então que algo perturbador aconteceu. As peças começaram a se encaixar. O primeiro símbolo apontado era o próprio Chaves. A fome constante do personagem ultrapassava a simples pobreza. Ela parecia uma punição eterna. Em praticamente todos os episódios, Chaves vive desesperadamente atrás de comida. Sanduíche de presunto, churros, qualquer coisa servia. A gula, um dos pecados capitais mais antigos da tradição cristã, aparecia ali de forma simbólica e contínua. Mas havia um detalhe ainda mais assustador. Mesmo quando conseguia comida, Chaves nunca parecia satisfeito. Como se sua fome jamais pudesse ser preenchida, como almas condenadas em antigas descrições infernais. Já o Kiko representaria a inveja e a soberba infantilizada. Filho da Dona Florinda, ele vive ostentando brinquedos, roupas melhores e privilégios financeiros. Sua necessidade constante de humilhar o Chaves revelava uma carência emocional profunda. Ele precisava se sentir superior, precisava ser admirado, precisava vencer, mas nunca encontrava a felicidade verdadeira. Dona Florinda, por sua vez, talvez seja a representação mais cruel do orgulho e da arrogância. Ela despreza os moradores pobres da vila, enquanto vive exatamente na mesma condição que eles. Ela humilha o seu Madruga, ataca verbalmente as crianças, cria uma ilusão constante de superioridade social, mas no fundo continua presa naquele lugar miserável, como alguém condenado ao próprio ego. Seu Madruga simbolizava algo ainda mais sombrio, a ira misturada ao fracasso humano. Desempregado crônico, endividado, cansado da vida e constantemente perseguido pelo seu barriga, Madruga parecia carregar o peso de uma existência quebrada. Ele grita, explode, perde o controle, mas nunca consegue mudar a sua realidade. Seu sofrimento se repete eternamente, como um castigo psicológico sem fim. E talvez seja exatamente por isso que tantos adultos se identificavam emocionalmente com ele. Porque o seu Madruga não era apenas engraçado, ele era dolorosamente real. Já a Dona Clotilde, conhecida como a Bruxa do 71, carregava simbolismos ainda mais obscuros. A aparência sombria, o isolamento social e a perseguição constante dos moradores lembravam figuras femininas marginalizadas ao longo da história. Ela representa o medo coletivo, a paranoia, o preconceito. A figura da mulher transformada em monstro pela sociedade. Professor Girafales, por outro lado, parecia presa em uma eterna frustração emocional. Sempre tentando conquistar Dona Florinda, sempre elegante, sempre controlado, mas eternamente incompleto. Seu amor jamais evolui, sua rotina jamais muda. Ele entra na vila como alguém condenado a repetir o mesmo ritual eternamente. Flores, café, frases repetidas, silêncio emocional. E então existe o Sr. Barriga, a representação da avareza e do poder financeiro. Ele parece quase sempre cobrando aluguel, dinheiro, dívidas, cobranças, como uma entidade que lembra constantemente aos moradores que eles nunca conseguirão escapar da miséria. Curiosamente, o nome barriga também foi analisado por teóricos, como símbolo de excesso, consumo e acumulação material. Mas existe um detalhe muito estranho. Apesar de todos os conflitos, ninguém abandona a vila. Ninguém muda da vila. Ninguém cresce. É como se todos estivessem presos em um purgatório emocional.
E talvez o elemento mais assustador seja justamente esse, a normalização do sofrimento, porque os personagens riem da dor, transformam a violência em humor, aceitam a humilhação como rotina e seguem vivendo como se aquilo fosse natural, assim como muitas pessoas no mundo real. Mas quando os fãs começam a ligar essas metáforas aos bastidores do elenco original, a teoria deixa de parecer apenas uma coincidência criativa, porque fora das câmeras, o elenco também carregava dores profundas, mágoas, solidão, conflitos emocionais e tragédias que pareciam ecoar a própria escuridão da vila. As tragédias reais do elenco e o peso psicológico de Chaves. O sucesso mundial de Chaves transformou seus atores em lendas da televisão latino-americana. Durante décadas, milhões de pessoas enxergavam aquele elenco como uma família perfeita. Mas a realidade escondida por trás das câmeras era muito mais amarga. Conflitos silenciosos começaram a crescer ainda nos anos 70. Problemas financeiros, disputas de ego, ressentimentos e relacionamentos conturbados transformaram os bastidores em um ambiente emocionalmente pesado. E talvez o caso mais emblemático tenha sido o de Carlos Villagrán. Villagrán entrou em uma rota de colisão com Roberto Gomes Bolanhos após disputas envolvendo direitos autorais do personagem Kiko. O conflito se tornou tão intenso que o ator deixou o programa em 1978. A separação foi traumática. Entrevistas posteriores revelaram ressentimentos profundos entre os envolvidos. O público via o humor, mas nos bastidores existia dor real. Outro nome cercado por tragédia emocional foi Ramon Valdez. Conhecido pelo carisma lendário, Ramon enfrentava problemas de saúde graves relacionados ao tabagismo. Em 1988, morreu vítima de câncer no estômago. A sua morte devastou os fãs e alimentou ainda mais teorias sombrias envolvendo o programa. Porque para muitos espectadores, seu Madruga era a alma da vila. O homem derrotado pela vida, o símbolo de fracasso humano, e a sua morte parecia tornar tudo ainda mais simbólico. Anos depois, Roberto Gomes Bolanhos também enfrentaria um fim cercado de melancolia. Apesar do reconhecimento mundial, entrevistas de seus últimos anos revelavam um homem cansado, emocionalmente desgastado e frequentemente envolvido em polêmicas familiares e disputas internas. Em 2014, Bolanhos morreu aos 85 anos em Cancún, no México. Sua morte marcou o fim definitivo de uma era, mas também abriu espaços para revisões mais profundas sobre o verdadeiro significado da série. A internet mergulhou novamente na teoria infernal. Vídeos acumulavam milhões de visualizações. Canais darks exploravam símbolos ocultos. Psicólogos comentavam a carga emocional do programa. E alguns estudiosos da televisão latino-americana apontavam algo perturbador. Chaves talvez tenha funcionado como um espelho da miséria social da América Latina. A fome, a violência, a humilhação cotidiana, a desigualdade. Tudo escondido sob máscara de humor. Isso explicaria por que o seriado causava simultaneamente conforto e tristeza em tantas pessoas. Porque ele fazia rir enquanto mostrava sofrimento real. E talvez seja exatamente por isso que o programa nunca saiu da memória coletiva. A vila parecia viva, como um sonho estranho, um pesadelo repetitivo. Muitos fãs relatavam sensação de desconforto ao reassistir episódios antigos já adultos. O humor parecia diferente, mais pesado, mais cruel, mais melancólico.
como se a inocência infantil escondesse algo mais sombrio. E então surge a pergunta final que assombra essa teoria até hoje. Se a vila era realmente uma metáfora do inferno, será que os personagens sabiam que estavam condenados? Ou apenas aceitavam o sofrimento como algo natural da existência? A resposta talvez esteja escondida justamente no silêncio emocional dos episódios. Porque ninguém ali questiona verdadeiramente a própria dor. Eles apenas continuam vivendo, repetindo, errando, sofrendo, como almas perdidas em um ciclo eterno. O episódio que fez milhares de pessoas acreditarem na teoria do inferno. Em todos os episódios analisados por fãs e teóricos da internet, existe um que se tornou quase lendário dentre as teorias obscuras envolvendo Chaves. O episódio A Casa da Bruxa. É você, Satanás? Na superfície, parecia apenas uma trama simples envolvendo Dona Clotilde, mas, ao observar atentamente, muitos perceberam elementos assustadoramente simbólicos. A atmosfera era estranha, os personagens demonstravam medo irracional, as sombras da vila pareciam mais densas, e o comportamento das crianças transmitia uma sensação genuína de terror psicológico. Mas o detalhe ainda mais perturbador estava na forma de como a vila era retratada naquele episódio. Silenciosa, vazia, quase morta, como um espaço abandonado entre as dimensões. Teóricos começaram a relacionar essa ambientação a representações clássicas do limbo, um lugar onde muitas almas permanecem presas sem encontrar paz. E então vieram os detalhes escondidos. As portas sempre fechadas, as janelas escuras, a ausência quase completa de céu visível. Os corredores apertados, os ecos constantes de gritos e humilhações. Tudo contribuía para uma sensação sufocante, como se aquele lugar estivesse fora do mundo real. Mas existe uma interpretação ainda mais perturbadora, a de que Chaves já estaria morto. Segundo essa teoria, o barril simbolizava sua condição espiritual, um espaço vazio, escuro, sem identidade, um abrigo improvisado para alguém que perdeu tudo. Isso explicaria por que o personagem não possui passado claro, não possui família, não possui futuro, ele apenas existe, preso naquele espaço decadente, condenado a sentir fome eternamente. Nos últimos anos, diversos vídeos sombrios no YouTube ultrapassaram milhões de visualizações explorando essas interpretações. Psicólogos culturais chegaram a comentar como o seriado retrata traumas sociais profundamente enraizados na América Latina. A pobreza crônica, a violência doméstica, o abandono infantil, a humilhação pública, a sobrevivência emocional. Tudo escondido atrás do humor. E talvez seja exatamente isso que torna Chaves tão assustador quando assistido na vida adulta, porque a criança vê as piadas, mas o adulto enxerga o sofrimento, e quando essa percepção finalmente acontece, a vila nunca mais parece a mesma. Décadas se passaram desde a estreia de Chaves em 1971. O seriado atravessou gerações, países, culturas e idiomas. Tornou-se parte da infância de milhões de pessoas. Mas talvez seu verdadeiro impacto nunca tenha estado apenas no humor.
Talvez Chaves tenha sobrevivido ao tempo porque refletia algo profundamente humano. A dor escondida atrás do riso, o sofrimento mascarado pela rotina, a miséria emocional transformada em entretenimento. A teoria de que a vila representa o inferno jamais foi confirmada oficialmente. Provavelmente nunca será, e talvez nem precise ser, porque o mais perturbador nessa história não é descobrir se a teoria é verdadeira, é perceber quantos elementos fazem sentido. Personagens presos em ciclos eternos, sofrimento normalizado, violência transformada em humor, pessoas incapazes de escapar das próprias dores. Tudo isso não existe apenas na vila, mas no mundo real. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas sentem uma estranha melancolia ao assistir Chaves depois de adultas. Elas não estão vendo apenas um programa infantil, elas estão vendo um retrato cruel da condição humana, um lugar onde ninguém consegue evoluir, onde todos carregam traumas invisíveis, onde rir se torna a única forma de sobreviver. E talvez o barril do Chaves nunca tenha sido apenas um barril, talvez fosse um símbolo de abandono, de vazio, de isolamento, como alguém tentando se esconder do próprio sofrimento. No fim, a grande pergunta permanece: a vila realmente é uma representação do inferno? Ou o inferno sempre esteve presente dentro das próprias pessoas? Porque às vezes, os lugares mais assustadores não são aqueles cercados por fogo e escuridão, mas aqueles que parecem normais demais. Lugares onde a dor vira rotina, onde o sofrimento parece engraçado e onde ninguém percebe que está preso, até ser tarde demais. E talvez seja exatamente isso que torna o lado obscuro de Chaves tão perturbador, porque depois de enxergar todos esses detalhes, é impossível assistir a vila da mesma forma outra vez. Algumas risadas escondem traumas, e alguns programas infantis talvez revelem muito mais sobre o inferno do que gostaríamos de admitir.